Hoje no Conselheiro Acácio nós vamos voltar a falar sobre o livro do Monsenhor Juan Cláudio, Poder Global e Religião Universal. Porque o primeiro Conselheiro Acácio sobre esse assunto que nós fizemos causou um frisson entre os nossos alunos impressionante. A maior parte das pessoas desconhecia o que nós havíamos falado. Não somos nós que estamos falando, é o Monsenhor Juan Cláudio e inúmeros outros padres religiosos, intelectuais que vêm denunciando a agenda globalista da ONU há muito tempo. Muito bem, vamos voltar ao capítulo 4. O capítulo 4 chama-se A Imposição da Reengenharia Anticristã. O que significa o título do capítulo? Que está em curso um plano comandado pela ONU e por mega empresários internacionais e governos totalitários de esquerda de dominação do mundo. Há algum tempo atrás as pessoas falavam, isso é teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração, isso é uma agenda que os governos estão executando. O governo brasileiro executa de 80% a 90% da agenda que vem da ONU. Essa é a razão pela qual o Brasil está caminhando a passos larguíssimos para a autodestruição. Para criar alguma outra coisa, que evidentemente não será o Brasil. Item 2 do capítulo 4. Religião e objetivos do milênio para o desenvolvimento. O que causou frisson nos nossos alunos foi o seguinte: mas então os movimentos espiritualistas, esotéricos, New Age, naturalistas, vegetarianos que existem, não têm uma proposta espiritual? Claro que não. É que as pessoas não se aprofundam. Lembram-se, o marxismo cultural te faz aderir a uma proposta de uma forma emocional. Ele é construído, a reengenharia é construída de tal forma que você não pense, você se identifique com a mensagem. Muito bem. Então, vamos ler o que está escrito. Foi realizado em Nova York, em agosto de 2009, no âmbito da iniciativa Cairo +15, uma mesa redonda com as instituições religiosas, organizada pelo Fundo de População das Nações Unidas. O motivo foi a apresentação pela diretora executiva do fundo, Thoraya Ahmed Obaid. Segundo o Banco Mundial e a Organização Mundial da Saúde, disse Obaid, entre 30% a 60% dos serviços de saúde do mundo são prestados por instituições religiosas. Portanto, a colaboração destas é fundamental para se alcançar as metas ou objetivos do milênio para o desenvolvimento, especialmente aqueles que se referem a HIV ou a AIDS, ao empoderamento da mulher, à saúde materna, às migrações, à ajuda humanitária, à saúde reprodutiva dos jovens e à violência de gênero. Ou seja, todos os assuntos aos quais a ONU está determinada a impor sua ideologia contrária à ordem natural. O que é a ordem natural? A ordem natural é a ordem que a natureza criou. Então, se a natureza criou homens e mulheres, a ONU tem uma agenda contra a existência real, ontológica, de homens e mulheres. Se a natureza não criou o vírus de HIV em laboratório, a ONU é contra a natureza não ter criado nenhum tipo de vírus e de HIV e, evidentemente, apoiará alguma multinacional que crie algum tipo de patente ou de vacina que ajude um pouquinho mais a desenvolver um determinado tipo de vírus que cause algum problema mundial. Vocês estão chocados? Não, isso faz parte da agenda. Não é? E vejam que aqui fala claramente que está sendo usado as instituições religiosas para promover toda esta agenda. Evidentemente que essas instituições, os sacerdotes, os padres, as freiras, os pastores, etc., tal, que estão envolvidos nisso, fazem parte do projeto de infiltração comunista dentro da religião, que vem sendo denunciado há muito tempo pelo professor Olavo de Carvalho. Continuando, a diretora executiva do fundo fez referência aos esforços conjuntos deste fundo com a Unesco, Unicef e UNAIDS, para comprometer organizações religiosas através da promoção da cultura
da morte. Eu vou ler novamente. A diretora executiva do fundo fez referência aos esforços conjuntos deste com a Unesco, Unicef e UNAIDS para comprometer organizações religiosas através da promoção da cultura da morte. Matar pessoas faz parte da agenda da ONU, da Unicef, da Unesco e da UNAIDS. Matar pessoas. Isso é o que está em pauta. Se vocês se derem ao trabalho de buscar, fizeram uma busca rápida pela internet, vocês verificarão que grandes metacapitalistas, cientistas, políticos, têm frases absolutamente impressionantes. Todas elas têm uma característica: a população mundial tem que ser exterminada. O que está por trás deste discurso? A humanidade cresceu muito, o planeta não tem condição de absorver o ritmo de crescimento da população. É mentira. O planeta tem condições. 80% do planeta é desabitado. Estão áreas desabitáveis. As reservas hídricas do planeta não se esgotam. Já se sabe disso há muito tempo. Porque o ciclo de água do planeta é o mesmo desde que o mundo foi criado. Esse ciclo de água não se alterou. O pesquisador mineiro Demóstenes Romano deu uma palestra há muitos anos atrás. Aliás, o Demóstenes fez parte do movimento de cidadania pelas águas, vem denunciando essa farsa da agenda da falta de água mundial. A água do planeta Terra é a mesma e ela não acaba. Ela aparece em lugares diferentes, porque constrói-se em cima dos reservatórios das chamadas áreas de recarga no planeta. O que é uma área de recarga? Quando chove, a área de recarga é exatamente uma zona geográfica específica em que a água penetra no subsolo. Então, se você construir uma casa em cima de uma área de recarga, a água não vai penetrar por ali. Ela vai procurar um outro local em que tenha a área de recarga e vai penetrar pelo subsolo. Enfim, continuando. A diretora, então, entre os envolvidos, Obaid cita os envolvidos nessa programação de ajuntar pessoas e organizações. Cita o Parlamento das Religiões do Mundo, Irmãs no Islã, Iniciativa das Mulheres pela Espiritualidade na região da Ásia e do Pacífico. Na América Latina, destaca a influência do Berkeley Center, que é um programa do Centro Berkeley em Religião e Desenvolvimento Global, da Universidade de Georgetown. E também o trabalho de uma subdivisão do Fundo de População chamada Gender, subdivisão de Gênero, Direitos Humanos e Cultural, que apoia a Global Network. A pressão sobre as religiões que foram criadas por Deus, não é qualquer religião. As religiões que existem e que fazem parte da cultura tradicional dos 3 povos que têm religiões reveladas: cristianismo, islamismo e judaísmo. Sendo que dessas 3 religiões reveladas, somente o cristianismo e o judaísmo estão sob perseguição e veto expresso da ONU. O islamismo não. Por exemplo, este ano de 2011, que foi quando foi editado o livro, o ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, deixou a Convenção Batista do Sul após passar 60 anos como seu membro, porque essa denominação não permite que as mulheres exerçam ministérios sagrados. Isso faz parte da agenda de destruição por dentro do cristianismo e dos dogmas do cristianismo. Pertence ao grupo Mary Robson, ex-presidente da Irlanda, e Carter anunciou que iria lutar junto com Kofi Annan, o bispo anglicano Desmond Tutu, Fernando Henrique Cardoso e outros 9 membros do grupo chamado The Elders, os anciãos. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso faz parte de uma das agendas globalistas mais terríveis que já foram criadas nos últimos 3.000 anos. Este projeto de metacapitalistas internacionais não tem precedentes na história da humanidade. É uma agenda mortífera da implantação de um governo político mundial e de uma religião universal, comandado por quem? Pela ONU. Para tanto, é necessário destruir 3 coisas precisamente. A cultura ocidental cristã, não é qualquer cultura. A cultura ocidental cristã nas suas vertentes, na vertente judaica e na vertente cristã. Isso envolve a destruição, inclusive,
da trajetória da filosofia grega. Essa é a razão pela qual o Plano Nacional de Educação brasileiro extirpou a história da cultura ocidental, faz parte da agenda. Quem abriu esta agenda no Brasil? Quem implementou esta agenda no Brasil? A Constituição de 1988. Quem começou a lançar os marcos fundamentais? O governo de Fernando Henrique Cardoso, aprofundado pelo governo Lula e altamente implementado pelo governo de Dilma Rousseff. Eis o que está em curso no mundo atualmente. Essas informações não chegam até você porque todas elas são vetadas. Evidentemente, dado o conteúdo bombástico delas, você entende por que essas informações são vetadas e por que a mídia globalista silencia sobre esse fato. Lembrando o Papa, as palavras do Papa Pio XI, nós estamos diante do quê? Da chamada espiral do silêncio. É uma conspiração internacional para destruir os seres humanos. Mas que seres humanos? Somente os ocidentais cristãos. Até o próximo, Conselheiro Acácio.